Ele o envenena no jardim por suas posses. Seu nome é Gonzaga. A história ainda existe, escrita em puro italiano. Ireis ver logo como o assassino consegue o amor da mulher de Gonzaga. Ofélia. O rei se levanta. Hamlet. O quê? Assustado com fogo falso? O Milor Fernandes coloca tiro de festim. Rainha. Como passa o meu senhor? Polônio. Parem a peça! Rei. Deem-me luz, vamos! Polônio. Luzes, luzes, luzes! Saem todos, menos Hamlet e Horácio. Ou seja, ali aconteceu tudo muito rápido. O, o rei se levantou. Aqui, voltando. O rei se levantou, reagiu assim, né? Não conseguiu se conter. Aí Hamlet, a, a rainha, né? Perguntando para ele, porque ele estava assim, Polônio, parem a peça. A gente não sabe se Polônio tem. A gente não tem certeza se Polônio sabe da crueldade do, do ato do rei ou não. Mas ele falou, pare a peça. Confissão de culpa. Então, para Hamlet, isso é suficiente. Pelo menos o rei, tá? Para Hamlet, isso é suficiente. E aí Polônio fala, parem a peça. A gente não sabe se Polônio... O Polônio ele fala, parem a peça porque o rei se levantou. Imagina a pessoa levantando agitada, e, né? E aí o que aconteceu? Aí tu não sabe, tu para a peça, calma aí, gente. Não sabe se está acontecendo alguma coisa ali, né? Ali no espaço ali do rei. Se ele tá passando mal. Aí o rei, dê-me luz, vamos. Polônio, luzes, luzes, luzes. Isso aqui tem até, a gente poderia até metaforicamente falar, né? A luz é o esclarecimento, né? É o no quarto escuro você não vê nada. A gente não vê nada. Então é o que está em oculto. Quando vem a luz é a verdade, né? A gente consegue enxergar as coisas. Então a gente poderia até falar nesse sentido aqui, de, de esclarecimento da verdade, de desvelamento, né? Descoberta da verdade. Mas aqui é mais luz mesmo. Mas pode ter esse. O Shakespeare pode ter feito esse. Dado esse duplo sentido aqui. Menos Hamlet e Horácio saem do espaço. Hamlet. Que gema o veado na agonia e o cervo vá brincando, enquanto um dorme outro vigia e o mundo vai andando. O Milor Fernandes ele coloca dessa maneira aqui. Enquanto um dorme, outro vigia. Então aqui, né? E o mundo vai andando é Bárbara. Para um dormir, há sempre um vigiando. Assim foi feito o mundo e assim vai. Ou seja, se tem um dormindo, tem um vigiando. Aquele que está dormindo. Ele coloca antes assim: pois é, o cão ferido sai uivando, enquanto o cervo salvo se distrai. Para um dormir há sempre um vigiando, assim foi feito o mundo e assim vai. Então, tem sempre alguém vigiando e tem sempre alguém dormindo.
E o mundo é assim, né? Enquanto a criança está dormindo, o pai está lá vigiando a criança. Enquanto ela está dormindo depois da escola, ele está trabalhando para trazer o, o alimento para casa. E enquanto um está, aqui falando de caça, né? Enquanto um na caça ele está dormindo, o outro vai estar vigiando, né? Uma matilha, né? Será que isto, como a floresta de plumas ou penas, né? Se o resto da minha fortuna me der as costas, aqui fortuna, fortuna destino, tá? A deusa. Com rosas da Provença em seus sapatos esfarrapados, não me daria lugar numa matilha de atores? O que significa isso aqui? Olha só, diz aqui no Milo Fernandes, não te parece, amigo, que com esta minha invenção, esse plano, metidos nessa floresta de penas, eu, caso a fortuna me falhasse, né, o destino, poderia, usando um par de rosas no sapato, obter uma cota, uma cota um trecho de um texto para ser citado. É o que os atores estão citando. Numa cambada de atores, então ele fala assim: será que eu conseguiria entrar na companhia? Sapatos esfarrapados são sapatos que os atores usam. Só que os atores, embora eles não tenham muito dinheiro, embora eles não tenham fortuna de dinheiro, ele até fala, né? Se o resto da minha fortuna me der as costas. Mas aqui não é a fortuna de dinheiro, mas a pessoa poderia entender assim. Por quê? Porque os atores eles não têm muito dinheiro, mas eles têm aqui ó, rosas da Provença e seus sapatos esfarrapados. Eles têm prestígio, eles têm atenção, eles têm público, eles têm uma coisa que nós chamamos de audiência. Então, essa audiência que eles têm dão a eles a possibilidade de manifestar as suas ideias. Então, o Hamlet, ele, através de trechos ali que ele escreveu, a cena que ele propôs, né, a peça que ele propôs, ele está falando assim, será que eu, com esse meu plano aqui, que eu fiz, né? Aqui, ó, será que isto, como uma floresta de plumas, o Milo Fernandes coloca, metidos nessa floresta de penas, se o resto da minha fortuna me der as costas, do meu destino ou do meu dinheiro, vamos entender assim também. Com rosas da Provença em seus sapatos esfarrapados, no caso, os sapatos esfarrapados dos atores, que possuem rosas, né? Usando um par de rosas no sapato. Não me daria lugar numa matilha de atores? Eu não poderia também atuar e ter essa atenção, essa audiência devida para falar as ideias que eu tenho? Aí ele fala aqui no Milo Fernandes, obter uma boa cota numa cambada de atores. Aí Horácio fala, uma meia cota. Não uma inteira, não um trecho inteiro, mas um meio trecho, né? Aí Hamlet, uma inteira, digo. Aí ele agora vai recitar uma cota, um trecho. Trecho para ser citado. Isso tem a ver com a memória literária que é cara para os atores da época. E até hoje, né? Você vai num teatro, os atores precisam memorizar o texto, né? Eles chamam de roteiro, né? Uma espécie de roteiro, as falas ali daquele ator. Pode ser perder o prestígio? Pode ser perder o prestígio. Eu poderia entrar numa companhia de atores por causa de todo o plano que eu fiz aqui, né? Eu não sei se ele está falando isso de fato,
uma possibilidade para a vida dele. Eu acho que não. Lúcio, eu acho que ele está falando ali sobre o tamanho que ele está tendo diante daquela circunstância ali. Ele está evidenciando a sua pequenez e a grandeza dos atores. Os atores, eles podem falar, né? Mesmo que eles não tenham dinheiro, que eles andam aí com os sapatos farrapados, mas eles têm rosas nos sapatos. É a situação do Hamlet. Então, eles têm rosas, eles têm prestígio, e eles podem falar as ideias. E essa cena aqui, que fala da minha situação, aqui na corte, eu não posso falar. Aí, será que eu poderia, né, obter uma boa cota numa cambada de atores, como diz aqui o Milo Fernandes? Aí o Horácio fala, uma meia cota. Aí ele fala, uma inteira, digo. Aí ele vai recitar agora. Pois Júpiter, da mão amigo, aqui reinou por um momento. E agora reina, eu vos digo, um pobre, um mísero pavão. Tem quem os ouça, no caso os atores, tem quem os ouça. Os atores são vistos, né? As pessoas ouvem, estão ali vendo. Os atores, eles têm uma audiência. Ele não pode falar o plano dele para ninguém. Ele está ali naquela agonia, naquele constrangimento, né? Naquela aflição, melhor dizendo. Naquela agonia, naquela aflição. Que ele não pode falar o seu segredo. E aí ele recita a cota. Ele fala de Júpiter. E quem era Júpiter? Júpiter, isso aqui parece ser uma citação de algum texto, né? É como se ele estivesse recitando, como um bom ator, que memoriza, que precisa ter a memória literária, precisa memorizar o texto para poder falar na hora. E ele está aqui recitando um texto que parece que existia na época. Júpiter, o deus romano supremo, e Damon seria o arquétipo do amigo fiel na tradição clássica. Há uma nota de rodapé sobre Damon. Ah, legal. Bacana. Aqui porque esse texto que nós estamos utilizando não tem notas de rodapé. Então eu procuro em outras versões, né, os comentários. E também a gente faz aqui comentários. Pode colocar. Eu vou falar aqui mais ou menos sobre o Damon. Damon e Pythias. Mas se quiser colocar, fique à vontade. Tá? Júpiter, o deus romano supremo. Então, o maior deus, né? É sempre aí mencionado como para líderes, a máxima liderança, a Júpiter como o símbolo da máxima liderança, e Damon, o arquétipo do amigo fiel, a história de Damon e Pythias, que ali mostra o exemplo de lealdade. Qual é o contraste aqui que Hamlet está fazendo? Contraste entre o passado, idealizado, com o presente, degradado. Então, se o passado havia Júpiter, referência ao mito da verdadeira amizade entre Damon e Pythias na mitologia grega. Perfeito. Perfeito, Lúcia. Então aqui, Damon é o arquétipo do amigo fiel. É a representação da amizade verdadeira e fiel. Eu coloquei lealdade. Um ser leal para com o outro. Não um falso amigo, uma falsa amizade. Então, qual é a intenção aqui de Hamlet? O contraste entre o passado idealizado com o presente degradado. Júpiter, ele representa o quê? A grandeza. Ele, como ali o deus romano supremo, a grandeza. E Damon, a amizade.
E agora, o que se vê? Aqui reinou por um momento. Então, os valores de grandeza e amizade foram trocados por um pobre, um mísero pavão. Aqui a palavra pavão, ela representaria vaidade vazia. Ou seja, é um líder que só vive ali pela aparência. Ele não tem substância. Ele não é substancialmente bom líder. Ele é pura aparência. É uma vaidade vazia. Que no caso é o rei Cláudio. É o governo que estava ali naquele momento. Horácio poderia ter rimado. Então eles estão fazendo essa. Né, o Hamlet falou, eu poderia entrar na companhia de atores e tal, eu vou recitar aqui, poderia ter rimado. Hamlet, meu bom Horácio, jogo 1000 libras na palavra do espectro, do espírito, né, o espectro do pai. Por quê? Porque o rei ficou agitado. Percebeste, Horácio? Perfeitamente, meu senhor. Hamlet, na cena do envenenamento, Horácio, notei-o muito bem. Hamlet, ahá, vamos. Um pouco de música. Que venham as flautas. Pois se o rei não gostou da peça, é que não gostou, ora essa. Não gostou de quê, né? Vamos, um pouco de música. Entram Rosencrantz e Guildenstern. Guildenstern, concedei-me, senhor, uma palavra convosco. Hamlet, senhor, toda uma história. Guildenstern, o rei, senhor. Hamlet, ora, o que é que há com ele? Guildenstern, está em seus aposentos, terrivelmente perturbado. Hamlet, com bebida, senhor? Guildenstern, não, meu senhor, com cólera, com raiva, com ira. Hamlet, vossa sabedoria mostrar-se-ia mais esplendorosa relatando tudo isso a seu médico, pois, ser purgado por mim, talvez o afundasse em cólera ainda maior. Ele não é a pessoa adequada para ir, principalmente por causa do estado dele de loucura. Guildenstern, meu bom senhor, falai com mais coerência e não fugir tão rudemente ao assunto. Hamlet, estou calmo, proclamai. Guildenstern, a rainha, vossa mãe, na maior aflição de espírito, mandou-me procurar-vos. Hamlet, sois bem-vindo. Guildenstern, não, meu bom senhor, essa cortesia não é de boa fé. Se vos apraz dar-me resposta sensata, cumprirei as ordens de vossa mãe. Senão, o vosso perdão e a minha volta serão o fim deste assunto. Então, Guildenstern está pedindo para Hamlet ir até eles, até a rainha. Hamlet, até o rei, né? Procurar para. A rainha pediu, mandou procurar Hamlet para ver a situação do rei. Hamlet, senhor, não posso. Guildenstern, o que, meu senhor? Hamlet, dar-vos resposta sensata. Meu espírito está enfermo. Então, essa enfermidade do espírito, né? Da loucura mental. Mas, senhor, as respostas que eu puder vos dar estão às vossas ordens. Ou, como dissestes, às ordens de minha mãe. Não resta, pois, senão o assunto. Minha mãe, dizias, Rosencrantz. Então, assim diz ela. Vosso comportamento a deixou perplexa e cheia de espanto. Então, a mãe disse: comportamento de Hamlet deixou ela perplexa e cheia de espanto. Por quê? Porque Hamlet a provocou. Porque a cena a provocou.
E Hamlet queria isso. Hamlet queria que ela pudesse demonstrar algum indício ali de culpa. Hamlet, ó filho admirável, que assim pode espantar a mãe. Mas não há consequências por trás dessa admiração materna? Revelai-as. Rosencrantz, ela deseja falar convosco em seus aposentos, antes de irdes para o leito. Hamlet, nós lhes obedeceremos, fosse ela 10 vezes nossa mãe. Tendes mais algum negócio a tratar comigo? Rosencrantz, Senhor, outrora foste meu amigo. Lembrando que Rosencrantz e Guildenstern eram amigos de infância e juventude de Hamlet. Cresceram com ele. Hamlet, e ainda sou, por todos os velhacos e ladrões. Rosencrantz, meu bom senhor, qual é a causa de vosso destempero? Estais, por certo, fechando a porta de vossa própria liberdade, se negais vossos desgostos a vosso amigo. Hamlet, senhor, falta-me estímulo. Rosencrantz, como pode ser isso, se tendes a palavra do próprio rei a favor de nossa sucessão na Dinamarca? Ou seja, você irá assumir. Por que você está assim, de maneira diferente, se comportando desse jeito? Qual é a origem, a motivação? Porque eles não sabem do segredo, do grande segredo que o espírito do rei Hamlet passou para o seu filho. Sim, senhor, mas enquanto a grama cresce, o provérbio está um tanto bolorento. Aqui, bolorento é mofado, ou seja, está ultrapassado, né? Qual é o provérbio? Enquanto a grama cresce, o cavalo morre de fome. Não sei se alguém aqui conhece. Enquanto a grama cresce, o cavalo morre de fome. O que significa isso? Esperar demais pode levar à ruína de quem precisa daquilo agora. Então, não se deve esperar demais. Entram os atores com flautas doces. Oh, as flautas, deixe-me ver uma. Para terminar, por que ficais tentando girar-me contra o vento, como se quisesses levar-me para a armadilha? Guildenstern, senhor, se o meu dever é por demais ousado, minha amizade o torna doloroso. Então, eles ali instigando Hamlet, né? Pedindo para Hamlet ir. Isso eu não compreendo. Quereis tocar esta flauta? Guildenstern, senhor, eu não sei. Hamlet, eu vos peço. Guildenstern, acreditai-me, não sei. Hamlet, eu vos suplico. Guildenstern, eu não sei como se toca, meu senhor. Hamlet, é tão fácil quanto mentir. Olha só. É tão fácil tocar uma flauta quanto mentir. Lúcia, conheço por fora a bela vida, por dentro o pão bolorento. Aí fala desse contraste, né? Bela Viola fala desse contraste, né? Da aparência, né? A aparência e o que está dentro, né? O interior. Por fora, bela viola, né? Uma coisa bonita e tal, mas por dentro, algo podre. E Hamlet, é tão fácil quanto mentir. Controlai esses orifícios com os dedos e o polegar, dai-lhe fôlego com a boca e ela falará com música muito eloquente. Vede, é aqui que se dedilha. Guildenstern, não sei fazê-los provocar qualquer sonoridade harmônica. Falta-me habilidade. Hamlet, pois vede, então, que coisa sem importância fazeis de mim. A mim quereis tocar, meus controles parece que conheceis. Quereis arrancar o âmago do meu segredo, fazer-me soar da minha nota mais baixa até o alto da minha escala. E há muita música, voz excelente, neste pequeno órgão, e no entanto não podeis fazê-lo falar.
Então não é por força, por violência, por, né, exigência que o Guildenstern e o Rosencrantz vão fazer ali Hamlet falar, né? Ir lá na mãe. Por Deus, pensais acaso que sou mais fácil de tocar do que uma flauta? Chamai-me do instrumento que vos aprouver. Mesmo podendo dedilhar-me, não me podeis tocar. Então ali, Hamlet, ele é um enigma. Ele é uma espécie de flauta que pode ser até dedilhada, mas não pode ser tocada. A flauta ela é pequena, ela é um objeto ali, você pode apalpá-lo, você pode pegá-lo, mas tocá-lo, porque daquele pequeno instrumento saem músicas belíssimas. Tocá-lo, você não consegue. Uma espécie de habilidade que deve se ter, que eles não estão tendo com Hamlet. Entra Polônio. Eu vou parar por aqui. Nosso horário chegou. Pablo, Oi. diga só mais um pouquinho, 5 minutinhos, porque já vai entrar a cena 3, Então vamos lá. rapidinho. Polônio, Deus o abençoe, Senhor. Entra Polônio, Hamlet. Deus o abençoe, Senhor. Polônio, meu senhor, a rainha vos quer falar, e agora? Outro. Outro. Hamlet, está vendo aquela nuvem que tem quase a forma de um camelo? Polônio, pela Santa Missa, e é mesmo como um camelo. Hamlet, eu acho que parece uma doninha. Um mamífero, né? Polônio, tem as costas de doninha. Hamlet, ou de baleia. Polônio, muito de baleia. Então irei ver minha mãe logo logo. Aí, à parte, consigo mesmo. Brincam comigo até o fim de minha resistência. Eu irei logo logo. Ou seja, o Hamlet, ele sabe que o Polônio ele entra ali naquele jogo. O Polônio ele sempre ali está querendo corresponder ao Hamlet segundo o que ele fala, o que ele faz. Polônio, eu lhe direi. Sai. Hamlet, é fácil dizer logo logo. Deixai-me, amigos. Saem todos, menos Hamlet. Esta é a hora maléfica da noite, quando se abrem as campas do inferno, exala a peste sobre o mundo. Agora eu poderia beber sangue quente e fazer coisas acres que de dia nos fariam tremer. Acres, coisas, é aquilo que tem gosto ácido, amargo, mas aqui ações cruéis, que para Hamlet são dolorosas, porque seriam difíceis de suportar essa, esse ato de assassinar quem assassinou. A minha mãe, irei agora. Coração, ser forte. Que a alma de Nero não me invada o peito. Que eu seja cruel, não desumano. Nero matou a sua mãe, tá? Mandou matar a sua própria mãe, Agripina Menor. Ele tentou matá-la, não conseguiu. Por exemplo, ele fez com que a embarcação que ela estava fosse afundada e ela conseguiu nadar até a costa, ela conseguiu sobreviver. Também ele fez um plano de desabar um teto, ela conseguiu sobreviver, mas por fim ela não sobreviveu. Ele conseguiu armar a morte dela e ela foi assassinada. Que a alma de Nero não me invada o peito, que eu seja cruel, não desumano. Falarei de punhais, mas sem usá-los. Minha língua e minha alma que se traiam, por mais que dê injunções, eu a atormente, que afira a ação, minha alma não consente. O Milor coloca esse trecho da seguinte maneira: por mais que as minhas palavras transbordem em desacatos, não permita meu coração que eu as transforme em atos. E sai.
Tá bom, pessoal? Então, próxima cena, cena 3, uma sala no castelo. E aqui nós terminamos.